Você treina, treina, treina e não sai do lugar. Ai meu Deus, esse é o pior pesadelo da ginasta, né? Porque você se esforça sim, você tá no ginásio todos os dias, só que a evolução simplesmente não vem. Se isso tá acontecendo com você, vem comigo, porque talvez não seja o treino, e sim como você tá treinando que pode melhorar. Existem 3 erros que pouca gente sabe, mas que sabota muito a evolução das ginastas por aí. E hoje eu não vou só falar dos 3 erros que sabotam a sua ginástica, mas também vou tentar ajudar a contornar esse movimento e melhorar. O primeiro erro, todo mundo comete, seja ginasta ou não, que é pular o aquecimento. Ai, o alecrim dourado tá com pressa de aprender a fazer um handstand, uma parada de mão, um giro gigante. E aí ele pensa, vou perder tempo me aquecendo? Não vou não, eu vou logo lá pro movimento específico. Cara, para agora, se você pensar assim, faz 10 burpees. Faz 10 burpees porque tá merecendo. Brincadeira? Mas gente, o aquecimento ele é fundamental, primeiro para prevenir lesão. Se o ombro não tá aquecido, se o tornozelo não tá aquecido, meu bem, a dor vem. Anota aí, escreve aí. Se não aquece, a dor vem. É um mantra articular infalível, infelizmente. Eu gosto de aquecer? Não. Mas é necessário, é importante e é fundamental para a evolução da ginástica no treino. Um treino sem aquecimento devido, e eu não tô falando de correr 10 minutos na esteira não, para subir a temperatura do corpo. Perceba, subir a temperatura do corpo é confundido com aquecimento, porque de fato esquenta. Mas eu tô falando de fazer ativação neural da musculatura ali daquela articulação que vai executar um movimento complexo e específico. Então sim, você tem que pensar direitinho no punho, no ombro, no cotovelo, no tornozelo, no abdômen, em todas as suas articulações, e elas devem ser aquecidas adequadamente. Tanto que no treino de ginástica, normalmente a gente tem a elevação da temperatura corporal, né, pelas corridas e as técnicas de corrida que já te ajudam lá no salto. Aí a gente tem o aquecimento corporal, então aquece as articulações, e o preparo específico. São 3 tipos de aquecimento no treino, quando eu treinava mesmo para rendimento. E gente, das 6 horas de treino, 2 eram aquecimento e preparação física específica. Isso aí, ó, é fundamental. E não sou eu que tô falando não, tá? Muitos estudos comprovam que o aquecimento bem feito previne lesão, como eu já comentei, isso sim é muito sabido por todo mundo, até por pessoas leigas com relação ao esporte. Aumenta a temperatura do corpo e aí acaba sendo mais agradável a execução e a absorção de impacto. Estimula a circulação sanguínea, então músculos mais oxigenados têm uma resposta muscular melhor. É pura fisiologia do exercício, eu não preciso explanar isso aqui pra vocês, eu só preciso frisar. Faça o aquecimento direitinho, tá bom? Alecrim dourado, tá bom? O segundo erro, ele é até compreensível, mas não é aceitável, tá? Que eu sei que a gente tem ansiedade de aprender logo aquilo que a gente tá animado. Por exemplo, eu sou super ansiosa pra voltar a fazer giro gigante na barra. Só que, gente, eu sei que isso aí é um longo processo. E o fato é que eu não posso pular esse processo. Às vezes a gente tem vontade de fazer estrela sem mãos, né? Estrela aérea, que a maioria das pessoas... Vocês estão jovens? Os termos que eu usava na minha época caíram. Eu tô tendo que aprender a nomenclatura nova, gente. Aí eu falo do meu jeito e do de vocês, tá? Que eu ainda tô me adaptando. Mas então, aí que aprendeu uma estrelinha sem mãos, que é lindo. Minha irmã, gente, eu moro em Portugal, minha irmã mora no Brasil. Aí vai ter história no vídeo, desculpa. A minha irmã, eu vou pra Europa no ano que vem, nananã, me ensina a fazer uma estrela sem mãos que eu quero fazer na frente da Torre Eiffel. Aí eu fiz assim, querida, eu vou te ensinar uma estrela sem mãos. Assim, um oceano de distância, sem colchão, sem nada, sem... Não dá, né? E o melhor, que é bonita, que é a estrela sem mãos. Mas ela não me falou nada de faz um preparo físico pra eu me fortalecer,
faz um negócio aí específico pra eu aprender. Não. E aí é o que vocês fazem, a professora pede lá, faz aviãozinho, 5 aviões de 30 segundos com cada perna. O que vocês fazem? O que vocês fazem? Não fazem o avião e já quer pular logo lá pra estrela sem mãos. E a gente esquece que o avião ensina sobre estabilidade, aquela microadaptação que o equilíbrio exige. Inversão do tronco com a perna de trás em sincronismo, o que estimula a coordenação motora e percepção corporal no espaço. Estrela sem mão precisa do quê? Será que precisa de percepção corporal no espaço? Inversão do tronco e da perna? Será? Será? Põe uma estrela aqui em câmera lenta e vamos pensar nisso tudo que eu falei. Ah, precisa, né? Gente, sem trabalhar direitinho a base, a frustração vem, porque você vai treinar, repetir e não vai acertar. Porque não adianta treinar o erro, né? Acho que é uma frase um pouco dura, mas é verdade. Se você não olhar pra trás e não voltar pra base, normalmente, até Simone Biles faz isso, tá? Principalmente quando ela teve lá o twist, que é o que eu vou falar no terceiro erro, mas enfim, mais pra frente, ela voltou pra trás tudo. A bichinha que faz duplo mortal estendido com uma pirueta, ela faz isso. Ou que faz duplo mortal grupado com tripla pirueta ao mesmo tempo, aí estou falando dos Biles, no caso. Na verdade, o Biles 1 é só meia volta, né? O duplo estendido com meia volta. Enfim, que meia volta pra mais, pra menos, que ela também faz a volta inteira, né? Não deixa de estar certo. Mas enfim, falando de Biles, duplo esticado com meia volta e o mais icônico, na minha opinião, que é o duplo grupado com tripla pirueta, tudo ao mesmo tempo. Até ela voltou a fazer mortalzinho grupado, mortalzinho esticado na cama elástica. Então, precisa sim recorrer à base sempre. Voltar para o fundamento sempre para conseguir evoluir depois. A ginástica, eu amo, tá? Mas para muita gente é difícil e as pessoas desistem porque você tem que entender o processo inteiro. E ele é muito detalhado, então às vezes você esquece uma parte e você tem que voltar do zero. Porque não dá pra entender o quadrado da hipotenusa. Ai, gente, eu sempre zoo essa parte da matemática. Não me levem a mal, eu amo matemática, tá? Só que não. Mas assim, é isso, não dá pra você resolver uma fórmula de Bhaskara se você não souber somar, subtrair, dividir e multiplicar. E é exatamente isso na ginástica. Então, já o terceiro erro vai ser um pouco contraditório com o que eu falei do segundo, mas é o seguinte: você não pode treinar e tá treinando o erro, né? Que foi o que eu disse. Mas você também não pode parar de treinar por medo, porque aí vem realmente... a ginástica é um esporte que ele é emocionalmente desafiador. O tempo todo você tá desafiando e superando o seu próprio medo. Então, muita gente tem medo de fazer uma estrelinha. Você supera o medo da estrelinha e vem o rodante. Você supera o medo do rodante e vem o rodante flick. E o flick mortal, e o mortal esticado, e a pirueta, e o duplo, e é infinito. Nunca para. Não existe cheguei lá. Não, você vai estar sempre tentando evoluir dentro das suas possibilidades. E a pressão pela perfeição, porque é isso, você tem que evoluir e acertar, faz com que muitas ginastas travem. Inclusive, eu tive essa trava, tá? Eu falei que esse vídeo ia ter história. Olha aí a história. Se vocês quiserem saber a minha história com a ginástica, vocês peçam nos vídeos, porque uma coisa é algo útil pra vocês usarem aí, outra coisa é saber da minha vida na ginástica, né, gente? Enfim, mas falando rapidinho, né, da sensação que é quando você tem essa trava, eu tive tanto o twist, que é quando você esquece a sensação do corpo no espaço. O meu mortal esticado era o melhor da equipe. E em um belo dia, eu subi e caí. Gente, eu caí de pescoço, assim, na vela. Caí de pescoço na vela, tipo, fiz a saída do mortal, lancei o quadril, incrível, lindo, e aí aterrissei assim, de cabeça.
Até hoje eu penso, a ginástica é perigosa, tá? E eu tava com um monte de colchão, eu tinha 3 técnicas nessa época, qualificadíssimas, inclusive hoje uma tá nos Estados Unidos, tecnicamente muito boa mesmo. Mas assim, pode cair, e você tem que estar preparada pra cair. E até hoje eu falo, caramba, como eu caí? Eu não lembro de ter ficado com dor no pescoço, mas provavelmente sim. Só que elas prezavam muito isso, aquecimento, preparo físico, então talvez não tenha ficado, por isso que eu não lembro. O fato é, eu esqueci o resto do mortal. Eu esqueci como terminava o mortal, saiu da minha mente, acabou, não tinha mais mortal dentro de mim, digamos assim. Aí a coitada da técnica, que não citarei nomes, a bichinha teve que me ensinar tudo de novo com relação ao mortal. Sabe aqueles educativos que você faz a vela no plano alto, depois a vela com um rolamento, depois gira no plano alto e cai em 6 apoios, né? Posição do gatinho, enfim. Pra galera que já sabe, vai entender o que eu tô falando. Quem não sabe, a gente faz outro vídeo explicando, tá? Enfim, esqueci. E aí voltou lá do zero, do início mesmo, como se eu nunca tivesse feito aquele movimento na vida. E meu mortal nunca mais voltou a ser o mesmo. Por isso que Simone Biles é Simone Biles, que a bichinha teve esse problema e eu nem imagino, gente, no nível dela. Porque uma coisa é um mortal esticado. Acredito que possivelmente quase todas as pessoas consigam executar se tiver o treino bem direcionado, tudo certinho e equipamento de qualidade. Agora, o que a Simone faz é só Simone mesmo, né? Tanto que Biles 1, Biles 2... enfim. Então, nem imagino no nível dela. O fato é que é ruim quando acontece e você não pode travar. Então, esse terceiro erro é essa trava. Ah, eu tenho medo de fazer. Você precisa fazer. Não tem outro jeito. Tem que enfrentar o medo, sim. E para os pais e mães que assistem os meus vídeos com os filhos, uma gratidão que eu tenho pela ginástica é justamente que eu não tenho medo das coisas difíceis da vida, digamos assim. Eu enfrento meus medos. Eu falei que esse vídeo ia ter história, né? Mas vou apontar rapidinho. Gente, recentemente eu me declarei motorista. Eu fiquei 1 ano e meio dirigindo, chorando, tremendo, com a mão suando, frio, porque eu morria de medo, mas eu pensei em desistir, obviamente, porque eu sou humana. Mas assim, eu acho que eu nunca desisti de nada na minha vida. Eu já perdi o interesse, mas é diferente de desistir porque dá muito medo, sabe? Então, o praticar a ginástica, seja competitiva ou não, em todo momento você vai ter esse desafio emocional de trabalhar o medo dentro de você. E o fato é que o medo de errar impede que você pratique o movimento suficiente a ponto de dominar ele. Então, esse medo trava a sua evolução. E é por isso que a gente não pode deixar o medo travar a gente, nem na ginástica, nem na vida. E aí, só para deixar o vídeo mais completo, vamos às correções desses erros. Sendo o primeiro erro o não aquecimento adequado do corpo e das articulações, você precisa fazer esse aquecimento adequadamente. E aí, o que seria esse adequadamente? Primeiro, subir a temperatura do corpo. Isso pode ser corrida, bicicleta, dança, enfim, você só tem que fazer ali um movimento por 10, 15 minutinhos contínuo para aumentar a frequência cardíaca e subir a temperatura do corpo. Depois, tem que fazer o aquecimento das articulações. Então, pequenos movimentos, círculos, com todas as articulações para que elas sejam lubrificadas. E o terceiro ponto é fazer o aquecimento neural dessa musculatura para a prática específica do movimento. Como assim? Se eu tenho que fazer rodante, flick mortal, eu não vou fazer o rodante, flick mortal direto. Eu faço as canoinhas, porque precisa delas para as inversões, eu faço as estrelas para entender a troca do corpo no ar, eu trabalho as paradas para ir ativando o alinhamento corporal e já estimular a musculatura dos ombros. Então você precisa do aquecimento específico para ativar o cérebro ao músculo, ok? O segundo erro é pular os elementos
básicos, né? Que a ativação neural acaba evitando que você cometa, inclusive. Então, nada de pular o aviãozinho, não. Nada de pular as estrelas e os holons e todas as canoinhas que você precisa. Sim, você precisa executar. Dependendo do nível de ginástica que você quer, todos os dias, meu amor. Sim. Ginástica, treino de segunda a sábado. Não tem a festinha da amiga, não tem a sessão da tarde. Claro, né, gente? Com consciência. Uma flexibilização de vez em quando não tem problema. E o seu técnico não vai gostar de ouvir isso. Mas eu não acredito também em treinamento militar, não. Ninguém tá querendo ser militar aqui, então, né? Mas exige muita dedicação, sim. Você praticamente acorda e dorme dentro do ginásio. E a terceira dica para que você não tenha esse bloqueio mental é, primeiro, reduz a pressão interna. Minha mana, para tu acertar, tu vai errar 500 vezes para acertar uma, tá? E detalhe que a gente comemora, dependendo do exercício, a tentativa. Quando eu fazia flick na trave, eu não tava nem aí se eu ia cravar, eu tava feliz de ter feito. Eu fiz, botei as duas mãos e um pé na trave e tava ótimo, porque aí pelo menos o elemento é validado. Certo que hoje em dia isso aí não vale muito, porque o flick vale 0,2 e a queda vale 1 ponto, né? Então nem adianta meio que validar, mas aí para cumprir a exigência, de repente vale a pena no final da nota. Então é isso, diminui a pressão interna e vai tentando aos poucos, com segurança. Tenha gentileza com você. É fundamental na vida e na ginástica. E, gente, eu tô falando disso tudo aqui, eu tô considerando que vocês estão indo a um ginásio ou que vocês têm bastante colchões e um profissional adequado te guiando aí em casa. É muito importante ter esses 2 pontos de atenção, tanto profissional quanto o material adequado para a prática, porque não adianta você seguir todas as dicas, não fazer com segurança e se machucar. Sua evolução vai travar do mesmo jeito, meu bem. Então, se atentem a isso e é claro que se você gostou do vídeo, compartilha com todo mundo, porque essas dicas aqui são ótimas para ginástica, para a prática de exercício em geral e até para a vida, né? Porque superar o próprio medo é de fato um movimento bem interessante e importante. Então, manda para todo mundo, comenta aqui qual que é o seu maior medo. Gente, eu tenho medo de aranha. Falei de medo, uma aranha me trava. Olha só que maravilha. E comenta também qual elemento você quer aprender. De repente, a gente pode até gravar um vídeo prático, porque já sabem que meu joelho tá melhorando e daqui a pouco eu volto. Gente, o meu daqui a pouco é porque são 9 meses de recuperação e aí foram 4, então faltam 5, eu tô na metade do caminho, hein? Que vai estar em dezembro, eu não vou estar dentro do ginásio ainda e vocês vão estar me cobrando, eu sei. Ai, meu Deus, desculpa, que eu tô empolgada hoje. Então é isso, compartilha com todo mundo, deixa seu like, eu sou a Ingrid Sayuri e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau!